Boa noite aos participantes das jornadas de estudos culturais em educação. Meu nome é professora Mônica Knepker e, em nome da comissão organizadora, agradeço a presença de cada um de vocês. Agradeço também às intérpretes de Libras, Natália Lesnick e Flávia Frassa, que irão nos auxiliar esta noite. Agora, antes de dar início aos trabalhos, eu irei me autodescrever aos participantes com deficiência visual. Sou uma mulher branca, com cerca de 40 anos, tenho cabelos e olhos castanhos, estou vestindo uma blusa de manga curta, em tons de verde. Atrás de mim há duas prateleiras com alguns porta-retratos e outros objetos pequenos, entre eles um globo terrestre. Inicialmente, cabe salientar que faremos a gravação das jornadas para posterior disponibilização no YouTube. Caso alguém não queira ter a sua imagem veiculada, fique à vontade para fechar sua câmera. Durante a exposição dos palestrantes, o chat permanecerá fechado e, após as explanações, o abriremos para perguntas e comentários. Solicitamos que todos mantenham o áudio fechado durante as apresentações. Lembramos que a presença dos participantes em cada jornada deve ser confirmada pelo formulário de avaliação. Esse formulário será disponibilizado durante este encontro e ficará aberto até às 23h59 da noite de hoje. Os certificados daqueles que participaram de no mínimo 5 jornadas, que era o total necessário para receber a certificação, serão enviados para o e-mail registrado junto à inscrição. Em nome da comissão organizadora das Jornadas de Estudos Culturais em Educação, desejo aos participantes um excelente evento. Iniciando então os trabalhos propriamente ditos, dou as boas-vindas aos palestrantes da noite. O professor Dr. Marlésio McNamara da Silva Cunha e o professor Dr. Evanilson Gugel. Bem-vindos. Aprender a aprender, arte e fatos culturais, ou artefatos culturais, é o foco da jornada de hoje. Passamos à apresentação dos palestrantes. O primeiro palestrante será o Marlésio McNamara da Silva Cunha. Ele é professor associado do Centro de Educação da Universidade Federal da Paraíba. É doutor em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais e bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq. É coordenador da linha de pesquisa Estudos Culturais da Educação no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal da Paraíba e líder dos grupos Ensaio, Vida, Pensamento e Escrita em Educação e Escreviver, grupo de estudos e pesquisas com narrativas em educação. De janeiro a dezembro de 2019, com bolsa CAPES, foi professor visitante no Outdoor and Environmental Education Department, School of Education, da La Trobe University, na Austrália, onde realizou estágio de pós-doutorado. Orienta e desenvolve pesquisa com estudos discursivos e produção de sujeitos em artefatos culturais escolares e não escolares, preferencialmente com foco em temas de interesse à educação ambiental. Outras informações podem ser acessadas no currículo Lattes do pesquisador. O segundo palestrante será o professor Dr. Evanilson Gurgel. Ele é professor adjunto do Departamento de Ciências Humanas da Universidade Federal Rural do Semiárido. É doutor em Educação pela Universidade Federal da Bahia, mestre em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, licenciado em Ciências Biológicas pela mesma universidade. Licenciado também em Pedagogia pela Uninter, líder do grupo Artefatos, ou Artefatos, grupo de estudos e pesquisas em narrativas, currículos e políticas culturais. Outras informações podem ser acessadas no currículo Lattes do pesquisador. Passamos então agora a fala para o professor Marlésio. Obrigado, Mônica. Boa noite a todos, todas e todes. Eu sou Marlésio. Vou, antes de iniciar a minha apresentação, fazer minha audiodescrição aqui rapidamente. Eu tenho cabelos
e olhos escuros, castanho escuros, negros, visto óculos nesse momento, tenho em torno de 45 anos, gostei, Mônica, do em torno de, vou passar a usar dessa forma também. Visto uma camisa estampada no estilo vintage, anos 80, e acredito que seja essa. Estou cercado aqui de plantas no conforto do meu lar, com luzes atrás de mim, sinalizando que já é Natal. Para a gente começar a conversa de hoje, eu me organizei em alguns tópicos e preciso, com muito gosto, né, começar com os agradecimentos. Mônica, por favor, você gentilmente, né, vai passar os slides nessa noite. Já começo agradecendo diretamente a você pela gentileza de passar esses slides para nós enquanto falaremos na noite de hoje. É um momento de muita alegria estarmos aqui juntos e juntas. E então, como eu havia dito, vou começar com os agradecimentos. Em primeiro lugar, eu agradeço publicamente ao Sandro, né, pelo convite, agradeço o convite que nos dirigiu e, sobretudo, a paciência e a compreensão em relação às nossas datas. Né? Falo nossas porque tanto eu quanto o Evanilson estávamos impedidos, né, da data inicial pelos mesmos motivos. A gente estava na nossa Ampedinha, nosso encontro regional de pesquisa em educação, e quando fomos contactados, convidados, com muito gosto aceitamos participar aqui da GES desse ano, e a gente não sabia que ia cair exatamente na mesma data, né, nesse choque de agendas cada vez mais intensificadas. Então, agradeço publicamente ao Sandro a compreensão e a boa vontade em fazer com que a gente estivesse aqui hoje. Um outro agradecimento que preciso fazer, né, ao Alcidésio, que fez também uma ponte inicial, a Patrícia Ignácio, que estava aqui também, né, que fez essa ponte inicial em relação à possibilidade da nossa presença na GES desse ano, e um agradecimento muito, muito especial. Ela não está aqui hoje, enquanto tinha visto, ela não estava aqui hoje, mas enfim, fica registrado o meu agradecimento à professora Marisa Vorhaber Costa, e esse agradecimento eu preciso, né, me demorar um pouquinho mais nele, porque nem todo mundo sabe, assim, uma das frentes que possibilitaram estar aqui nessa live hoje se deve ao fato da professora Marisa ter aceitado um convite no ano de 2005 para ser professora visitante por alguns dias, né, foram uma semana ou 15 dias, não me lembro ao certo, num seminário que ela ofereceu no programa de pós-graduação em educação da UFPB, de onde hoje sou professor e coordenador da linha de estudos culturais. A professora ministrou um seminário que se chamava Pós-Modernidade, Cultura e Currículo, e eu fui aluno desse seminário, tinha acabado de concluir o mestrado, foi a minha última atividade como mestrando na UFPB, e graças a esse seminário, as coisas aprendidas nesse evento, né, aquilo me chacoalhou e de tal forma, né, me encaminhou para o doutorado e para os estudos que desenvolvo e oriento desde então. Então fica aqui o agradecimento à professora Marisa Costa por ter gentilmente ministrado esse curso, que foi muito impactante para o nosso programa de pós-graduação e especificamente, né, para algumas vidas que hoje falam aqui. Então, feitos esses agradecimentos iniciais, eu queria passar para o próximo slide, em que eu mostro muito rapidamente, assim, os tópicos que a gente vai abordar nessa fala, em torno de 30 minutos, pretendo não passar disso, já estou contando aqui o meu tempo e peço a ajuda dos colegas, se porventura, eventualmente, eu já estiver na iminência de ultrapassar esse tempo. Eu vou começar sinalizando o objetivo da fala de hoje, depois vou trazer alguns pontos do referencial teórico que me guia na discussão dessa noite, trazendo alguns conceitos, inclusive, que tenho procurado desenvolver e ampliar, alguns procedimentos de problematização, que ensejam alguns dos artefatos que eu vou problematizar aqui nessa noite, alguns achados, né, decorrentes dessa problematização. Antes de prosseguir, eu estava aqui na minha cabeça sabendo que algo me dizia que faltava um agradecimento. É um agradecimento mais que especial à presença de Evanilson também. Era esse o agradecimento que faltava e nem por isso menos importante. Evanilson é um companheiro de pesquisa já de longuíssima data, para ser mais preciso, desde a graduação, e um amigo, né, um grande amigo que a vida acadêmica me deu,
e uma amizade que começa sem qualquer interesse, né, e que perdura até hoje. Isso também é um motivo a mais de comemoração e de celebração, sobretudo no mundo acadêmico. Então, eu agradeço também pela oportunidade da gente estar aqui juntos hoje. Então, feita essa apresentação sintética da organização de hoje, eu queria passar para o próximo slide, em que eu vou situando um pouco a gente do que é que eu vou tratar hoje aqui, já de antemão, né, me colocando como um leigo em arte, e precisamente por ser um leigo em arte, alguém que se sentiu muito provocado a fazer essas conexões entre arte e estudos culturais nessa noite, no sentido de que, da minha condição de leigo em arte, eu entendo a arte como uma linha de potencial questionamento das formas de vida, né? Sendo um não especialista em arte, aquilo que me é possível dizer de arte na noite de hoje até aqui, dessa percepção da arte como uma linha de potencial questionamento das formas de vida. E daí, a discussão decorre, porque se ela é uma linha de potencial questionamento das formas de vida, ela poderia e deveria, de algum modo, fazer-se pedagógica, né, considerando que a pedagogia trata precisamente disso, né, da condução de alguém em direção a formas de vida, sejam elas, né, passíveis de questionamento ou não. E aí, se a arte poderia e deveria, de algum modo, fazer-se pedagógica, que pedagogias artísticas? Essa foi a pergunta que eu me lancei quando estive numa licença capacitação em 2022, em Lisboa, né, vocês têm a foto aí ao ladinho, eu tive uma bolsa também para passar uma semana na Universidade Complutense de Madrid, fazendo um curso, não especificamente nessa temática dos estudos culturais e das artes, mas do desenvolvimento sustentável e da educação ambiental e da globalização, e a estada nessas... Desculpe, você terá que continuar no app. Então, tá bom, ela está dizendo que eu vou ter que continuar no app, eu vou precisar dizer para ela que eu não vou continuar no app, como ela quer, nesse momento. A estada nessas duas cidades me fez, então, me provocou, né, para além daquilo que eu me propunha na minha pesquisa da licença capacitação, que era uma investigação dos currículos e das pedagogias culturais nos espaços verdes urbanos em Lisboa, a imersão no cotidiano dessas cidades me fez também me perguntar sobre que pedagogia seria possível identificar em artefatos artísticos. Então, se a arte tem essa potência instigante de questionamento das formas de vida, aí, partindo desse pressuposto, ela deveria se fazer, ou poderia se fazer pedagógica. Então, meu objetivo aqui foi, e eu estou trazendo, né, isso daqui como divulgação de alguns desses achados, identificar possibilidades de significar artefatos artísticos, especificamente exposições e obras de arte em museus, como artefatos culturais que exercem pedagogias que ensinam sobre conceito, atitude e escrita. Então, estou organizando aqui um pouco dos achados a partir dessa problematização em termos de 3 eixos que eu entendo como importantes, tanto para a pesquisa quanto para o ativismo no campo dos estudos culturais, né? Uma ética em torno do conceito da atitude e da escrita, que eu pretendo, assim pretendo, tentar demonstrar aqui a partir dessas exposições e obras de arte nesses museus que visitei em Barcelona, né, por ocasião dessa incursão lá na Espanha, na bolsa que recebi da Fundação Carolina, como eu já mencionei. Próximo, por favor, Mônica. Obrigado. Então, eu parto de um referencial que se convencionou chamar de teorizações pós-críticas em educação. Esse referencial é conhecido de todos e todas nós, mas não custa, é igual aquela frase, né, você já sabe, mas não custa lembrar. Então, esse termo foi convencionado para designar um conjunto, esse é um conceito guarda-chuva, né, que se convencionou usar para designar um conjunto, um aglomerado, uma amálgama de teorizações de diferentes fontes, então de estudos do pós-modernismo, estudos do pós-estruturalismo, estudos decoloniais, estudos feministas e pós-feministas, dos estudos ecológicos e assim por diante, nessas publicações, né, que nós divulgamos para vocês e em tantas outras, né, dos nossos interlocutores e interlocutoras que nos inspiram e que estão aí difundidas para que a gente possa alargar os possíveis no campo educacional. Eu parto também, especificamente na fala de hoje,
dessa noção que está posta desde o Jorge Yudice, pelo menos, né, de que a cultura é um eixo de internalização do controle social. Essa noção é muito cara, sobretudo para essas discussões mais recentes que a gente vem fazendo, tanto no grupo Ensaio, quanto no grupo Escreviver, e na esteira desse entendimento de que a cultura é um eixo de internalização do controle social, a gente tem as pistas também a partir da Catherine Woodward, de que a gente pode seguir, né, as pistas de artefatos e formas de vida, no sentido de perceber como essa internalização vai acontecendo. Um outro ponto importante dentro desse referencial é o da condição problemática da subjetividade, né? Isso já desde a minha tese de doutorado em 2011, eu articulava a partir de diferentes fontes, né, a partir de diferentes conceitos e teorizações de que, na atualidade, há uma necessidade de estudos que articulem o educacional, o social, o histórico, o psicológico, o antropológico, para tratar da conexão entre aprendizagens e modos de ser sujeito, né, diante de tudo que se passa em termos de teoria e de prática, se assim a gente pode dizer, né, usando um jargão mais convencional no campo educacional, tudo que se passa nesse campo tem levado a gente a entender essa condição problemática da subjetividade. Próximo, Mônica, por favor. E aí, na esteira dessas discussões iniciais, eu gostaria de falar, assim, que retomo aqui, né, na fala de hoje, especificamente a respeito de artefatos culturais e de pedagogias culturais, coisas que eu venho discutindo não apenas desde a tese de doutorado, mas também outros materiais que produzi, né, um livro de estudos culturais para o ensino de ciências e biologia, quando fui professor da Universidade Federal de Sergipe, isso já vai aí 2012, e outros textos que têm circulado, e sejam textos meus ou textos de orientandos e ex-orientandos e orientandas, né, que têm passado pelos nossos grupos. Esse entendimento de artefato cultural como algo não trivial, não é só, né, obviamente, se é algo importante dos estudos culturais, atravessa os nossos diferentes grupos de pesquisa, e eu tomo como, dos estudos mais recentes, uma publicação que, para mim, para o nosso grupo, é muito importante, que é o artigo da professora Paula Andrade e da professora Marisa Costa, que se intitula Nos Rastros do Conceito de Pedagogias Culturais, Invenção, Disseminação e Uso. Lá, eu recomendo muito a leitura desse artigo, porque lá a gente tem muitos elementos interessantes, não apenas para os rastros desse conceito, né, mas também para ver o pioneirismo do professor Henri Giroux, né, em relação às pedagogias culturais, e para mostrar um deslocamento desse conceito, né, de uma ênfase denuncista, do que aliena e oprime, até uma perspectiva mais experimental e sedutora e produtiva em torno desse conceito. Então, juntando essas leituras e alguns dessas produções bibliográficas que a gente tem feito, eu entendo que todo artefato cultural regula a vida social, conectando suas formas de representação, de produção, de articulação, de consumo, às identidades e subjetividades que estão associadas a esse artefato. Então, partindo desse entendimento, eu experimento aqui conceituar, né, de modo provisório e experimental, cultura, nessa nossa perspectiva, como uma forma como os indivíduos podem ser interpelados, podem consumir, podem receber, interpretar, ressignificar e fazer agenciamentos com base nos elementos que essa mesma cultura demanda, produz e faz circular. Então, estou operando aqui com uma síntese, uma ampliação de coisas que a gente já vem dizendo há um tempo, mas, ao mesmo tempo, me inquietando com algo que, embora não seja necessariamente um ponto consensual no campo educacional, especificamente no campo dos estudos culturais, é algo que, no meu entendimento, ainda está bastante aberto a problematizações, que é o próprio conceito de artefatos culturais, né? Assim, eu mesmo, durante muito tempo, me contentei em explicar a mim ou a outras pessoas que artefatos culturais, nos estudos culturais, a gente poderia entender como artes feitas na cultura, mas não satisfeito com isso, né, a gente traz aqui outras possibilidades de ampliação, porque, assim, artes feitas na cultura, mas eles seriam objetos feitos em meio às artes e depois apropriados culturalmente, ou um artefato cultural seria toda e qualquer produção em uma determinada cultura, né?
tudo que uma cultura produz, então, seria artefato cultural, e aí a gente pode imaginar que não é bem assim, né? A gente pode entender, Mônica, próximo, por favor, que antes da gente chegar propriamente, né, num conceito, numa possibilidade de mais uma conceituação de artefato cultural, para mim, entendo que seria interessante a gente entender artefato como qualquer objeto que, sob o status de uma simples expressão da cultura, incorpora, modifica ou produz significados. Então, estamos falando aqui de artefato num sentido muito amplo, né, ainda não propriamente de artefato cultural, que é aquilo que nos interessa especificamente nessa noite, nessas jornadas. Pois é, se um artefato é um objeto que expressa cultura, por outro lado, uma cultura não está aí somente para expressar-se, né? Uma cultura também faz-se pedagógica quando nela é possível identificar pedagogias nos seus inúmeros artefatos. E então, isso me faz lembrar de uma outra passagem que já publiquei, que, inclusive de um artigo que, para minha surpresa, tem sido bastante citado, quando falo que os artefatos culturais, né, não operam somente na ordem do lúdico, do trivial, do prazer, do entretenimento, eles têm currículo, eles exercem pedagogias, realizam governo e produzem sujeitos. Então, na esteira disso, ampliando um pouco mais, eu entendo o artefato cultural como qualquer produto cultural passível de pedagogização. É esse entendimento que é chave para mim nessa noite e nos estudos que a gente tem procurado desenvolver mais recentemente. Um artefato cultural é qualquer produto de uma cultura que seja passível de pedagogização. Mas o que seria essa pedagogização, né? Aí está no próximo slide para a gente ampliar um pouquinho mais. A pedagogização não é a arte de conduzir, né? A arte de conduzir é a própria pedagogia, mas a pedagogização é a condução em si, é a entrada em um processo voltado à condução. Eu faço essa distinção muito baseado na teoria do texto poético do Edgar Allan Poe. E então, o distintivo de uma prática social do tipo pedagógica é que uma pedagogia conduz ensinando e ensina conduzindo. Para mim, isso é chave também para a gente entender essa noção de pedagogização, que é o que distingue um artefato cultural, seria o que distinguiria um artefato cultural da sua aparente banalidade para colocá-lo numa ordem de algo que tem vontade de fazer aprender. Então, um artefato cultural exerce pedagogia quando se dá a ver ensinando formas de sentir, perceber, significar e compor com as coisas do mundo. E aí, em função disso, uma pedagogia cultural, nesse meu entendimento, diz respeito à capacidade de ensinar e vontade de fazer aprender de um artefato cultural. Isso, para mim, é bem importante. Assim, nem todo artefato se coloca, circula na cultura, explorando e sendo explorado nessa capacidade de ensinar e nessa vontade de fazer aprender. Quando ele é capturado, dando-se a ensinar e com vontade de fazer aprender, a gente está diante, no meu entendimento, de um artefato cultural dentro daquele que interessa aos estudos culturais. E ele faz isso não pelo seu potencial didático, né, como é muito comum a gente ver, sobretudo com estudantes que estão começando nesse campo, né, ele se faz assim, não pelo seu potencial didático, como um aditivo didático, né, como um plus que vai potencializar as aulas, ou a prática pedagógica, ou a formação de alguém, mas por suas formas de influenciar a nossa cultura e, portanto, nossas vidas. Vamos seguindo adiante, que a gente vai sair desse slide do referencial e falar um pouco dos procedimentos que me possibilitaram alguma problematização desses artefatos, especificamente os museus e as obras de arte, as exposições e as obras de arte em museus, quando eu parti desse pressuposto de que a arte é mestra para operações dentro do campo dos estudos culturais da educação, já que ela exerce uma pedagogia, já que ela conduz e ensina. Né? Isso não é novidade para a gente, de que a arte é capaz de conduzir. Mas de que maneira? Né? Cruzando isso com os aportes dos estudos culturais, como que a gente veria indícios disso, tanto em termos de conceitos e de desdobramentos conceituais, quanto também de procedimentos. Então, dentro desse referencial que já mencionei, e que certamente, né, Evanilson também vai explorar aqui já, a metodologia que eu adotei para conhecer essas pedagogias desses artefatos foi inspirada em elementos da cartografia, né, e especificamente eu incorporei a técnica de caminhar, que é uma técnica que eu venho explorando, né, desde 2022, em alguns dos meus estudos, incorporando essa técnica de caminhar para poder fazer a entrada em campo
em relação a alguns artefatos culturais, sobretudo artefatos culturais não midiáticos. E eu tomei a leitura e o ler como uma técnica de aproximação e de imersão desse material empírico. Ora, se a gente já vem trabalhando dentro dos estudos culturais, né, a ideia de que esses artefatos culturais podem ser problematizados como textos, a gente entende que textos produzem e disponibilizam formas particulares de ver, de saber, de sentir, de escrever, e assim acabam concorrendo para processos de subjetivação, seria importante aprender a ler esses textos, né? Então, o ler como uma atividade não banal, não trivial, seria uma técnica de aproximação e de imersão nesse material empírico. E uma vez sendo lidos, a técnica de análise seria a problematização de inspiração Foucaultiana, com um aporte como uma técnica de análise, né, desse material lido. Próximo, Mônica, por favor. Então, eu vou falar aqui somente de três artefatos, especificamente museus, né, dentro de 3 museus lá de Barcelona. Um é o Museu de Arte Contemporânea, e os outros a gente vai vendo na sequência, a Fundação Miró e o CCBA lá em Barcelona também. Vamos passar adiante para a gente falar um pouquinho do que eu encontrei lá. Lá no MACBA, eu visitei uma exposição que foi muito importante, assim, muito tocante, me atravessou profundamente, produziu uma verdadeira experiência, né, naquele sentido, né, Foucaultiano, de que a experiência é aquilo que atravessa o sujeito, aquilo que possibilita que ele se perceba como outro, né, e aí, para minha alegria, e não sei se posso falar assim, para uma extrema coincidência, estava rolando lá uma exposição chamada Uma Conjunção de Fatores, que é de uma artista brasileira mineira incrível, que é a Cíntia Marcelli. E essa exposição, ela estava toda preocupada, mostrava a preocupação da artista com nossas formas contemporâneas de acumulação, de multiplicação, de repetição nessas sociedades globalizadas. E entendi que um dos efeitos, né, assim, já de cara dessa exposição era provocar um curto-circuito nos nossos sistemas simbólicos, fazendo um jogo, né, entre memória, cooperação e intervenção, pensando, né, esses elementos da vida cotidiana e provocando esse curto-circuito simbólico. Vamos passar adiante que a gente vai ver alguns das coisas que eu fotografei. Pode ser que não esteja nítido, eu peço desculpas, assim como sou leigo em arte, também não sou fotógrafo profissional. A gente tem dísticos aqui, sempre imagens em pares, que estavam sendo trabalhadas especificamente nessa parte da exposição, conjunção de fatores, e essa dupla aqui se chama a herdeira. Próximo, por favor. Aqui nesse próximo dueto, a gente tem o Cosmopolita, também da Cíntia Marcelli, e aí acho que é preciso dar um tempo também para a gente apreciar, né, e se familiarizar com o que está em cena aí nas imagens da artista, e eram vários, né, e aqui eu estou trazendo uma seleção. Próximo, por favor. O que me chamou a atenção aqui, nessa exposição especificamente da Cíntia Marcelli, era a da relação entre elementos, e aí, nesse caso, título e imagem. Se a gente olha para as imagens que ela colocou em duetos, e a gente observa os títulos que estavam acoplados às imagens, né, a gente pode perceber que essa relação entre os elementos, título e imagem, que faz com que cada pessoa colaboradora, né, que ela foi contando com parentes, pessoas desconhecidas, às vezes, adquira um papel, ou melhor dizendo, conceitualmente mais rigoroso, uma posição social distinta daquela que habitualmente desempenha. Então, quando a gente tinha a mulher como a herdeira, não estava se tratando ali, literalmente, de uma mulher herdeira de qualquer coisa, né? Mas assim, a artista procurou designar e nomear. E da mesma forma com o Cosmopolita, né, com aquele rapaz trabalhador, acredito que do ramo de ferragem, melhor dizendo, da construção civil. Então, isso me fez lembrar que um título é importante e ajuda na inteligibilidade e nos efeitos que ele quer produzir com a obra, assim como num trabalho acadêmico. Daí a potência disso para ajudar a gente a aprender
os artefatos culturais. Mas não é somente o título e o nome, mas a relação entre os elementos aqui que provoca um distintivo e um plus, um diferencial que faz com que cada pessoa colaboradora, né, alce uma posição distinta, uma posição social distinta. E essa exposição, então, portanto, além de nos encantar, nos impressionar, ela pode nos desestabilizar e ensinar a questionar, né? Por exemplo, a questionar cristalizações e hierarquizações quanto à autoria, trabalho, classe, raça. Então, diferentes marcadores sociais ficam problematizados aqui pela simples, nada trivial, artimanha de colocar em relação título e imagem que aparentemente dentro, né, daquilo ao qual estamos acostumados e acostumados no nosso cotidiano, né, inteligir como uma herdeira ou como um cosmopolita, por exemplo. Nesse momento, no meu entendimento, na minha problematização, essa exposição nos ensina a multiplicar significados, né? E essa é uma atitude de pesquisa e uma atitude política muito importante para os estudos culturais, como nós sabemos. Então, aqui já vem um primeiro ensinamento a partir dessa exposição no Museu de Arte Contemporânea de Barcelona. Próximo, por favor. Aqui na Fundação Rua Miró. Pronto, vamos adiante, por favor, Mônica. Essa fundação, para quem não conhece, assim, eu não conhecia, né, e fiquei encantado, porque são muitas pinturas, muitas esculturas, muitas cerâmicas e muitas gravuras, muitos desenhos, uma larga produção gráfica que tem claramente uma conotação política. É importante demarcar isso, né, porque, infelizmente, não tem sido fácil a gente se desvencilhar de uma ideia que vem procurando ser retomada e reiterada diuturnamente, a ideia de que a arte não deveria ser política ou de que seria possível fazer arte sem política, né? E aí, tudo aqui no Rua Miró, próximo, por favor, expressa, quer e demanda política, né? Aqui eu estou trazendo três amostras, só da direita para a esquerda. Não é por defeito de fotografia, não, nesse caso. A gente tem da direita para a esquerda, esse que está no canto mais inferior da tela é um desenho chamado personagem, né, desse jeitinho aí, tudo branco e um pontinho ali. Outro personagem, dessa vez feito com acoplagens de materiais de ferro, né, de aparentemente coisas muito díspares e muito distintas e de usos muito nada congruentes. E, por fim, nesse da extrema esquerda, a pintura paisagem, né? Eu escolhi esses três de propósito para trazer aqui. Teria mais, mas o tempo da gente é curto, inclusive já estou de olho que acho que eu já estou chegando no meu limite. Alguém poderia ajudar? Eu acredito que eu já esteja em 25 minutos, é isso? Bem, Sim, acho que sim. Uhum. tá já. Estou me encaminhando para terminar já. Obrigado, Mônica. Próximo, por favor. Tá, aqui, o que me chamou a atenção é que paisagem ensina sobre a poesia e toda a carga semântica contida no simples. Esse é um simples que está impregnado de densidade teórica e de clareza conceitual. Né? Não é trivial você fazer um quadro, né, que se apresenta da gente daquela maneira, como aparentemente quase todo branco, e que um ponto, o que seria um ponto, né, e que aquilo dificilmente, para muita gente, poderia ser lido, inteligido como um personagem. Né? Mas há uma miríade de personagens sendo retratados aqui na Fundação, no Museu da Fundação Rua Miró, e esses personagens fazem o pensamento transitar entre uma arte intérprete do real e objetos comuns que vão adquirindo outro status em um contexto estético. Então, assim, para que um objeto seja inteligido possivelmente de uma outra forma, né, há aqui todo um contexto estético que nos possibilita, nos conduz, nos induz a poder ser percebido, se não exatamente assim, mas pelo menos de uma forma não canônica ou não trivial em relação a isso. E não à toa o Miró declara que a conquista da simplicidade é a conquista da liberdade. Então, no meu entendimento, essa atitude problematizadora do Miró, ela demanda coisas muito importantes para a gente em termos de pesquisa, dentro do campo dos estudos culturais, especificamente em relação à arte, mas não somente ela, e também do próprio ativismo, considerando que a gente está num campo que emerge, se coloca e se mantém como um campo que é necessariamente político, né?
Então, demanda-se aqui nessa exposição, nos diferentes elementos, né, uma vontade de superar convenções temáticas, formais e representativas, demanda-se um embaralhar das relações entre palavras e seus supostos referentes, demanda-se transpor limites e abrir-se a acessar realidades distintas, requer-se deixar-se afetar por expansões e liberações para compor com e também fazer outras expansões e liberações, demanda-se desprender-se de influências já sedimentadas, propor-se novos exercícios e fazer combinações e convergências entre eles e até adquirir ou criar novas disciplinas, por que não, né? Próximo, por favor, aqui a gente vai para o terceiro museu, que foi o CCCB, o Centro de Cultura Contemporânea de Barcelona. Lá tinha uma exposição incrível, que também me impactou profundamente, que era a exposição Cérebro. Vamos lá, Mônica, para o próximo, estou já perto de acabar. E eu começo demarcando que, assim, que há mais ou menos 2 milhões de anos, né, que a gente percebe as interações entre corpos com o seu entorno e a criação de ferramentas que foi fazendo expandir os cérebros dos primeiros humanos ou dos primeiros hominídeos. Lá nesse museu em Barcelona havia essa exposição Cérebro com foco em problematizar e ativar afectos e perceptos em relação a esse jogo entre corpo, cérebro, ambiente e criação de ferramentas, né, de diferentes utensílios e, portanto, de repente, potencialmente artefatos culturais, né, ao longo da história da humanidade. Próximo, por favor. E eu estou trazendo 3 imagens. Mônica, por favor, próximo. Tá. Não, tudo bem. Ótimo, foi. A primeira imagem é aqui, dentro da exposição Cérebro, a gente tem um modelo de Crick para o cérebro, né, um cientista famoso, um biólogo famoso, e esses modelos foram fundamentais, né, esses modelos anatômicos foram fundamentais para estudos posteriores, não apenas de anatomia, mas também de fisiologia, de bioquímica, e essa daqui é uma das possibilidades de representação do cérebro na exposição, que já já a gente vai tentar retomar. Próximo, por favor. Tá, aqui eu estou trazendo junto aquele modelo do cérebro, eu estou trazendo essa imagem dos encontros possíveis, encontros interespécies. Isso daqui era real, tinha uma teia, um conjunto de teias de aranhas que produziu essa imagem, que lembra, pela sua capilaridade, né, pela capilaridade, pela disposição dessas teias, tanto lembra as redes neuronais, que são uma outra forma bastante frequente de representação do cérebro e do neurológico, mas isso aqui foram feitos por aranhas de espécies diferentes, que foram induzidas a se encontrarem e a produzir, portanto, ninguém pediu, né? Mas elas conseguiram fazer conexões entre os seus modos de produzir teias e o resultado dessas diferentes espécies resultou nessa imagem muito provocativa, muito instigante, em relação a possibilidades de conexões de seres vivos, de vidas, de formas de vida. Próximo, por favor. Aqui também uma outra configuração de ser vivo, aqui é o Physarum, né, ele tem, à medida que se expande, ele produz essa geometria fractal, vamos dizer assim, e numa disposição tal que tanto lembra, né, para alguns, e alguns podem remeter àquela imagem anterior do encontro interespécies, das aranhas que se encontraram, como também das próprias redes neuronais ainda, né, a aproximação não ficou tão boa, mas você tem essa teia, essa trama aqui, sugerindo isso. Próximo. Então, o que está em cena aqui é um sentido do humano que está em disputa, né? Está em disputa fora do museu, né? A todo momento a gente está vivendo, nós somos precisamente, né, indivíduos e sujeitos de uma época em que o sentido de humano está em disputa, né? E dentro dessa disputa, dentre tantas frentes de disputa, a figura discursiva de um sujeito cerebral que vai sendo explicado simplificadamente pela neurociência. Aqui o museu ajuda a gente a problematizar isso. Tem só uma pausa também nisso, essa disputa é tamanha, né, e quando ela chega nos memes, a gente sabe que realmente a coisa alcança muita gente. Outro dia eu estava no Instagram, e aí tinha um meme que
não lembro exatamente como se dizia, mas falava assim, que nos configura, o que nos dá a certeza de sermos humanos e humanas hoje em dia, é a nossa capacidade de marcar exatamente aquela caixinha do que, prove aqui que você não é um robô. Então, se você não é um robô, é porque você é um humano, né? Esse é um artefato, dentro de um contexto, isso poderia ser significado como um artefato cultural que nos impele a um determinado sentido de ser humano, né? Mas nessa exposição aqui, cérebro não vai sucumbir a esse primado da neurociência, ou do neurológico, ou do sujeito cerebral, como a própria noção de sujeito, né? O que eu estou chamando aqui de modismo representacional. Os materiais científicos, os materiais artísticos, tudo na exposição quer fazer aprender que nossa linguagem cotidiana é produto e produtora de realidades cerebrais e subjetivas, inclusive, mas bem mais ricas e complexas. Então, condições materiais e tecnológicas das mais variadas vão impregnando o cotidiano através da linguagem, e isso vai configurando nossas formas de ser humano, né, nesse jogo entre corpo, linguagem, ferramentas e o nosso entorno. Próximo, por favor. A gente se depara nessa exposição com uma série de termos, né? O cérebro bateria, o cérebro calculadora, o cérebro computador, que são figuras de linguagem que foram emergindo, sendo criadas e emergindo à medida que determinadas máquinas eram inventadas também. Então, havia, durante diferentes pontos da exposição, esse resgate de momentos da história da humanidade em que tanto a criação de um termo, de uma figura de linguagem, de uma metáfora, ajudava a produzir determinadas máquinas, determinadas calculadoras, como o contrário também. Então, a exposição ensina que há um reforço mútuo entre anatomia, entorno e tecnologias. Novos artefatos, novas formas perceptivas, novas linguagens vão se retroalimentando, né? Apêndices corporais artificiais e situações de percepção incorpórea figuram nessa exposição como frentes de articulação entre ciência, arte, filosofia e tecnologia. E, por acaso, não seria isso, né? Uma dessas articulações que interessa aos estudos culturais, que é como objeto, que é como forma de narrar o cultural, né? Estou falando dessas articulações entre o corpóreo e o incorpóreo, ciência, arte, filosofia e tecnologia. E para ir terminando, o que entendo que teve em questão aqui quando visitei esses museus e como eles me atravessaram, porque afinal, né, é uma problematização tanto que autobiográfica, considerando que foi fruto de uma imersão lá nesses museus, estou trazendo aqui, né, como passei a perceber a arte, né, a partir dessa visita a esses 3 estabelecimentos. Desde que a gente entenda a pedagogia como uma prática de direcionamento de sensações, percepções, de aprendizagens e de condutas deliberadamente comprometidas com raciocínios, conhecimentos, saberes e valores de um currículo, uma pedagogia cultural não se exerce sem um currículo que lhe seja correlato. Então, entendo que não pode haver pedagogia cultural sem um currículo cultural ao qual essa mesma pedagogia corresponda, né, coisas que a gente já vem explorando aí há um tempo. Então, e para finalizar, eu falo que essas pedagogias dos artefatos artísticos que foram acessados aqui em Barcelona, elas valorizaram uma imersão em uma intensa investigação, acesso a outras linguagens, alternância de estilos, ambivalências, busca de vias interpretativas analíticas outras, revisão, né, constante das nossas próprias convicções e criações, e um gosto pelo popular e um olhar especial sobre ele. Quando a gente se depara com isso daqui, são os estudos culturais, né, e eixos de como fazer pesquisa nos estudos culturais e eixos de como a gente praticar os estudos culturais, né, nas mais diferentes dimensões da nossa vida. Então, era isso que eu tinha para falar. Peço desculpas que eu estou com receio aqui de ter falado, se não no limite quase nele, eu passando um pouquinho, mas eu deixei, né, a galera livre para me sinalizar. Então, é isso e agradeço muito. Fico à disposição. Tranquilo, Marlécio, foi ótimo, o tempo bem tranquilo, dentro do esperado. Então, muito, muito, muito obrigada pela tua fala. Eu estava aqui entre anotar, mudar o slide, prestar atenção, porque eu queria anotar muitas coisas. Tem muitas ideias aí interessantes para a gente pensar realmente dentro do campo dos estudos culturais. Então, agora a gente passa a palavra ao professor doutor Evanilson Gurgel, que também vai compartilhar conosco algumas ideias. Depois, após a fala dele, a gente vai fazer um momento de questionamentos e
e também de comentários. Então é importante, né, que vocês já possam ir fazendo o registro disso, para que depois a gente possa esclarecer as dúvidas que surgiram aí a partir dessa fala inquietante do professor Marlesse, e com certeza a partir da próxima fala do professor Evanilson. Então, contigo, Evanilson, pode começar. Boa noite, estão me ouvindo bem? Perfeito. Boa noite a todos, a todas e a todos. Gostaria de começar agradecendo também, como o Marlécio fez inicialmente, agradecendo pelo convite de participar da jornada. Foi com muita alegria que eu recebi esse convite, porque eu já participei em algumas edições como ouvinte, né, principalmente quando eu estava no momento de construção da minha tese, então aprendi muito com algumas das falas, das apresentações do pessoal que esteve em outras edições. Então, retornar agora também, poder falar um pouco sobre as minhas pesquisas, do que eu ando investigando, é um motivo de muita alegria. Reitero também o agradecimento que Marlécio já sinalizou no início, em relação à possibilidade de mudança de data em virtude da realocação da nossa agenda, e preciso também falar um pouco sobre a minha alegria de estar compartilhando esse momento com o Marlécio. Como ele já falou, o Marlécio, nós temos já essa parceria já de uma longa data, desde a graduação, e todos esses momentos em que nós nos encontramos, seja em momentos de banca, em eventos, em apresentações de trabalho, é sempre um momento de olhar um pouco para trás, ver o quanto nós já vivemos juntos em relação à nossa parceria acadêmica e das possibilidades que ainda temos para o futuro. Então, agradeço demais, como ele falou, além dessa parceria acadêmica, é um amigo muito querido, e sabemos como isso é importante em ambientes acadêmicos. Então, reitero aqui também esse agradecimento. E aí vou também fazer a minha descrição, vou utilizar da mesma máxima que vocês utilizaram, tanto a Mônica como o Marlécio. Tenho por volta de 30 anos, tenho cabelos castanhos, olhos castanhos também, estou usando óculos de aro azulado, estou usando uma camisa preta, que tem uma estampa de gato, mas vocês não estão vendo pela altura que está a minha câmera, e atrás de mim tem uma estante meio bagunçada com vários livros. E aí, após, então, essa apresentação, vou falar um pouco sobre a minha apresentação de hoje, né? O que é que eu vim falar com vocês. E aí eu devo dizer que, enfim, sempre... Mônica, você pode desligar o seu microfone, está com um pouquinho de ruído? Ai, desculpa, eu esqueci. Tudo bem, obrigado. E, então, como eu estava falando, sempre que eu recebo convite para falar sobre alguma coisa e vou prestando atenção no que o evento propõe, qual é o título da apresentação especificamente, eu fico pensando em muitas coisas, e, enfim, esse é um problema, assim, para quando a gente começa a pensar muita coisa e tentar canalizar isso de uma forma que seja minimamente compreensível. Só que acontece que no momento em que eu recebi o convite para participar desse momento com vocês, foi mais ou menos no mesmo período em que eu assisti a um filme, que eu vou já falar um pouco sobre esse filme com vocês, e que foi um filme muito revelador, no sentido assim, das coisas com as quais eu já venho trabalhando desde o mestrado, mas que eu ainda não havia visto de forma tão impressa em uma obra cinematográfica. Então, eu vou utilizar um artefato cultural, que é esse filme, para falar um pouco sobre como eu venho trabalhando com artefatos culturais, especificamente aquele com o qual eu trabalhei nos últimos anos, enquanto eu estava no meu processo de escrita da tese de doutorado, que é o currículo das narrativas midiáticas seriadas, ou também, como algumas pessoas costumam chamar, as séries de TV. E aí, eu intitulei essa apresentação de hoje de Eu Vi o Brilho da TV, que é o título traduzido do filme que eu assisti, e dividi em 3 eixos: o artefato cultural, a pedagogia e o currículo. Para me organizar, para não fugir muito do tema e nem para tentando também obedecer o tempo que me foi destinado, eu, diferentemente de Marlécio, eu produzi um texto. E aí, para não ficar tão chato aquela coisa de eu ficar falando e vocês me ouvindo, eu também preparei essa apresentação com algumas imagens que são bastante simbólicas para essa apresentação e que eu pedi para a Mônica
para a Mônica passar para mim. E aí, durante o texto, eu vou dando as indicações para a Mônica e fazendo a transição. Então, eu vou começar a fazer a leitura do texto. Eu vi o brilho da TV, o artefato cultural, a pedagogia e o currículo. Aí pode passar, Mônica, para o próximo slide. Há uma máxima que afirma que não devemos julgar um livro pela capa. Adicionaria também que deveríamos fazer o mesmo sobre os pôsteres dos filmes que assistimos. Digo isso, pois recentemente fui enganado pelas imagens promocionais de um belíssimo filme que assisti há alguns meses. I Saw the TV Glow, que em tradução livre seria algo como Eu Vi o Brilho da TV, possui um pôster que, para um fã inveterado de filmes de terror como eu, remetia diretamente a Poltergeist, um dos clássicos do gênero do horror dos anos 80. No pôster de I Saw the TV Glow, que vocês estão vendo aí na tela, com aquele clássico sinal, assim como no pôster de Poltergeist, vê-se uma pessoa de costas assistindo a uma TV com aquele clássico sinal analógico fora do ar, típico das transmissões daquela época. Por isso, devo assumir que fui assistir a I Saw the TV Glow cheio de expectativas, de que haveria referências a Poltergeist, ou, pelo menos, inspirações e homenagens para aqueles filmes de horror que até hoje povoam a minha imaginação. Ledo engano. Não demorou muito tempo de rodagem do filme para que eu me desse conta de que, se havia algum componente de horror na história ali narrada, é a de que, costumeiramente, sujeitos dissidentes são, desde a mais tenra idade, assombrados e assombradas por monstros tão ou mais violentos e perigosos que aqueles que são representados em filmes de terror. Enquanto assistia a esse longa-metragem, me relembrei de muito dos medos e angústias que vivenciei na infância e na adolescência enquanto um garoto gay, e de como essas experiências desviantes podem ser melancólicas, dolorosas e inquietantes. Que há para nós coisas mais assustadoras de que serial killers, assassinos mascarados ou vilões que morrem em um filme que reaparecem na próxima sequência de uma franquia. Me recordei de toda a repressão, das convenções normativas, do que era assinalado para que eu, designado ao nascer como gênero masculino, fizesse, falasse e desejasse. Mas, para não dizer que não falei das flores, também pude recordar dos escapes afirmativos, das possibilidades de resistência e daquilo que me permitiu sobreviver em meio a espaços que não eram nem de longe acolhedores com a diferença, os artefatos culturais que desde cedo passei a consumir. Escolhi iniciar minha fala de hoje fazendo referência a essa obra cinematográfica neste encontro que tem por título Aprendendo a Aprender, Arte e Fatos Culturais, porque há muito vem estabelecendo uma relação íntima com diferentes artefatos produzidos na e pela cultura. Inicialmente por predileção e lazer descompromissado, e em certa medida também como estratégia de sobrevivência a outros territórios hostis, e posteriormente com intenções investigativas. E de modo algum penso que essas posições são excludentes. Pelo contrário, assim como que o Rosália Duarte argumenta em sua obra Cinema e Educação, acredito que, abre aspas, aprendi a aprender com filmes, a usufruir mais intensamente da emoção que provocam, a interpretar as imagens, a refletir a partir delas, a reconhecer valores diferentes e a questionar os meus próprios, fecha aspas. Pode passar para o próximo slide. Os filmes que carregam as minhas memórias mais primevas, as séries de TV que recorri em momentos de solidão, as músicas que acompanharam episódios marcantes da minha vida, os livros lidos em meio a dispendiosas horas no trânsito que separavam minha casa na zona rural da universidade, cada um desses artefatos culturais, a partir de suas linguagens específicas e saberes mobilizados, bem como em função das dimensões e valores culturais que privilegiavam, disponibilizavam significados que, em certa medida, entravam em conflito com os significados de outras instâncias nas quais eu transitava, como a escola, a família e a igreja. Aí pode passar para o próximo slide. E é um pouco sobre isso que desejo partilhar aqui hoje. Para tanto, dividi a minha fala nesses 3 eixos que se intercruzam: o artefato cultural, a pedagogia e o currículo. Então, agora passarei a falar especificamente sobre artefato cultural. A inspiração para a minha fala de hoje veio da minha surpresa a assistir a I Saw the TV Glow, uma experiência que para mim foi semelhante à do protagonista de Em Busca do Tempo Perdido ao saborear uma Madeleine. Assim como Charles Swan, na saga escrita por Marcel Proust,
que passa a rememorar sua infância a partir da degustação de um bolinho, também foi assaltado por memórias longínquas, poídas pelo tempo, mas que vez ou outra retornam de maneira tão avassaladora que parecem se tornar inseparáveis das sensações do presente. Não é de se estranhar, pois uma vez que passamos a significar tais artefatos como textos curriculares, assumimos a perspectiva de que eles estão, abre aspas, envolvidos numa economia do afeto que busca produzir certo tipo de subjetividade e de identidade social. Fecha aspas, uma citação do Tomás Tadeu da Silva. Mas antes de significar tais artefatos como currículo, desejo, a partir das minhas proposições em relação ao conceito de artefato cultural, por meio daquilo que aprendi e que aprendi com autores e autoras como Marlécio McNamara, Tomás Tadeu da Silva, Marisa Vorhaber Costa, Henri Giroux, Catherine Duarte, Marluz Paraíso, entre outras e outros. Aí pode passar para o próximo slide. Nesse sentido, artefato cultural passa a ser entendido como qualquer objeto forjado em uma cultura específica e que, excedendo uma noção inerte de lazer descompromissado ou de mera contemplação, faz-se pedagógico precisamente por incorporar, produzir e disponibilizar significados acerca dos sujeitos, dos objetos e dos fenômenos à nossa volta. No entanto, se o campo dos estudos culturais possibilitou a ampliação da noção de cultura e, consequentemente, nos evidenciou que é possível ultrapassar o muro das escolas, e se estamos buscando por outros espaços que também exercem pedagogias, faz-se necessário não apenas desconsiderar as já problematizadas distinções reacionárias e pouco produtivas entre alta e baixa cultura. É necessário também um certo embasamento teórico para que possamos justificar, em nossos contextos investigativos, o que de fato pode ser considerado como artefato cultural. Ao entender a cultura como algo ligado, abre aspas, aos significados, aos conceitos, às ideias, às práticas, aos sentimentos, às relações e às emoções que um grupo cria, mobiliza, adota e recria em suas relações, fecha aspas, é uma citação da Marluz Paraíso, é preciso atentar para os riscos possíveis de recairmos em uma máxima reducionista, que Marlécio já falou aqui hoje, de argumentar que se tudo é cultura, tudo poderia ser considerado artefato cultural. Nesse sentido, concordo com McNamara quando ele argumenta que para que um dado objeto seja considerado, portanto, como artefato cultural, ele precisa provocar sentimentos e desejos, inscrever nos corpos de seu público-alvo marcas e normas consideradas desejáveis e necessárias, constituindo-se em um importante espaço aglutinador dos hábitos, saberes, sonhos, costumes e valores. Fecha aspas. Logo, o texto como um texto de um filme, de uma música, de um livro ou de uma narrativa seriada, não é apenas um conteúdo representado por um sistema de signos. Tampouco deve ser compreendido como apenas uma intersecção entre palavras e coisas. Nesse sentido, um dado artefato cultural não é pedagógico apenas em função de, abre aspas, uma instrumentalização pedagógica, isto é, a partir do seu utilitarismo como recurso didático, pelo usufruto daqueles indivíduos capazes de atribuir caráter educacional a eles. Caráter que, nessa perspectiva, supostamente não existiria se não fosse essa leitura individual. Bem, se partimos do princípio que esses artefatos regulam a vida social, disponibilizam sentidos e significados, eles são textos curriculares, textos que exercem pedagogias, textos eivados de poder, como diria o Tomás Tadeu da Silva, e textos que, conforme argumenta McNamara, fazem-se currículos e produzem sujeitos. Pode passar para o próximo slide. E aí, a partir dessa definição, podemos vislumbrar variados artefatos culturais disponíveis, cada um ao seu modo, que são capazes de fornecer, abre aspas, os modelos daquilo que significa ser homem ou ser mulher, bem-sucedido ou fracassado, poderoso ou impotente, uma citação do Douglas Kellner. Tais artefatos, portanto, podem ser compreendidos como um produto social, o local no qual o significado é negociado e fixado, em que a diferença e a identidade são produzidas e fixadas, em que a desigualdade é gestada. Uma citação da Marisa Vorhaber Costa. Portanto, filmes, novelas, narrativas seriadas, músicas, brinquedos, redes sociais, peças publicitárias, livros, as possibilidades são inúmeras, e cada qual opera de modo singular a partir de suas lógicas e contextos particulares. Foi a partir desta noção, por exemplo, que pude trabalhar com 2 artefatos culturais diferentes em meu percurso no mestrado e no doutorado.
Em minha dissertação, trabalhei com artefato cultural do cinema brasileiro pós-retomada, compreendendo como currículo capaz de dialogar com histórias de vida de professores e professoras em formação, especificamente acerca das memórias mais relacionadas com corpos, gêneros e sexualidades. Em seguida, já no doutorado, investiguei o artefato cultural das narrativas midiáticas seriadas, significando-o como um artefato cultural implicado na pedagogização das existências e na delimitação de vidas como vivíveis e como matáveis, a partir daquelas imagens de vida e de morte que são disponibilizadas por algumas narrativas seriadas. Aí agora eu vou para o eixo 2, que é a pedagogia. Ao justificar a sua escolha em trabalhar especificamente com um gênero musical, McNamara argumentou em sua tese que há música na escola e de que é musical a vida de quem vai à escola. De maneira semelhante, também percebi a importância e a necessidade de investigar o objeto de pesquisa que elegi durante meu percurso no doutorado, como já citado as narrativas seriadas. Ao me debruçar neste artefato, pude evidenciar a constituição de uma cultura seriadora, a partir de estratégias que produzem e disponibilizam significados acerca de como a audiência deve se comportar e quais hábitos devem ser incorporados por elas. Um destes hábitos, e talvez o mais conhecido pelo pessoal que está aqui, é a prática da maratona, um investimento particular para a constituição de um público seriador e, portanto, uma cultura seriadora a ele correlato. Pode passar o slide. Basta uma rápida busca no Google, inserindo os termos maratona e séries, para que possamos perceber as estratégias deste artefato que concorre para a produção de um estilo de vida próprio de uma posição de sujeito que, nas minhas considerações, eu conceituei de sujeito maratonista, e que, no entanto, é capaz de se estender a diferentes aspectos da nossa vida, com diferentes composições e com diferentes efeitos em nossas composições como sujeito. Com isso, nós não maratonamos apenas narrativas seriadas. Agora, por exemplo, podemos maratonar músicas que têm sido produzidas de modo a terem durações cada vez mais curtas para que possamos ouvir o máximo de canções disponíveis em menos tempo, em acordo com o fenômeno que o pessoal da comunicação tem chamado de audição ansiosa. Nossa competição com o relógio é tamanha que agora aceleramos as imagens de um filme para terminá-lo mais rapidamente. Passamos a maratonar também as nossas relações pessoais quando aceleramos os áudios que recebemos em uma rede social de troca de mensagens instantâneas, adequando as nossas interações mais corriqueiras a uma lógica da urgência. E como se não fosse pouco, também temos feito maratonas de conteúdos escolares, conforme anunciou um site voltado para vestibulandos e vestibulandas, ao tornar os estudos algo maratonável à medida em que uma importante e decisiva avaliação se aproximava. Pode passar o próximo slide. E aí tudo isso só é possível porque um artefato como o das narrativas midiáticas seriadas exerce uma pedagogia, ou seja, ensina ao seu público, ainda que este não perceba, de maneira consciente as suas estratégias, modos de ser e de estar na sociedade. Trata-se efetivamente de uma pedagogia, pois conduz a determinados comportamentos e hábitos, como, por exemplo, aquele que solicita que o seu tempo de lazer, cada vez mais escasso e disputado com outros artefatos, seja dedicado a ostensivas horas em frente à televisão. Com isso, um artefato cultural não precisa necessariamente se assumir como educativo para que dele se possa conceber a sua capacidade pedagógica, como, por exemplo, os programas televisivos que se prestam a uma instrução da sua audiência, como os famosos telecursos. Qualquer produto gerido em meio a uma cultura específica e que tem esse poder de influenciar diretamente a vida, a tal ponto de concorrer para processos de subjetivação, está exercendo uma pedagogia. Nesse sentido, uma pedagogia acontece em todos os espaços, além daqueles educacionais institucionalizados, como a escola, ainda que, em muitos casos, aquilo que é ensinado através desses artefatos também chegue às instituições escolares. Quando analisei as narrativas midiáticas seriadas enquanto artefato cultural, passei a buscar qual seria essa pedagogia exercida e, consequentemente, qual seria o currículo a ele correlato. Com isso, passei a interrogar
quais são os raciocínios pedagógicos, os valores e os saberes disponibilizados pelo texto desse artefato. Isso porque, como nos mostra McNamara, quando um artefato cultural, abre aspas, articula informações, aprendizagens, sentimentos e pensamentos, está compondo o texto de um currículo. Ao perceber que determinadas narrativas seriadas reiteravam certos regimes de verdade, com o objetivo de classificar determinados corpos como mais ou menos vulneráveis à sua própria extirpação, compreendi que havia um modo específico de sentir, perceber e atribuir sentido às dissidências de gênero e de sexualidade, o que nomeei, inspirado por Junqueira Diniz, como uma pedagogia do armário. Tal pedagogia disponibiliza modos de ver e de entender o mundo a partir da necessidade de interditar e normalizar as diferenças de gênero e sexualidade, e para isso passa a significar as preferências afetivos sexuais, as interações românticas e os possíveis relacionamentos e personagens queer como algo relacionado à confidencialidade. É como se o texto dessas narrativas constantemente estivesse alertando a seu público a partir dos seus enredos. Você até pode ser um sujeito queer, desde que isso não seja escancarado. Nós aceitamos a diferença, desde que o diferente ou a diferente se comporte dentro de um gradiente de normalidade. A partir de técnicas e estratégias diversas, aciona-se uma espécie de gradação entre o normal e o anormal, de tal modo que possa dirigir-se àqueles e aquelas que estão menos integrados aos pressupostos heteronormativos, para que neles e nelas possa, a partir dessa pedagogia do armário, intervir, normalizar e neutralizar. Pode passar o slide. Bem, na verdade, esse slide já deveria ter aparecido, mas é o que eu estava falando sobre a pedagogia do armário, e tem aí alguns exemplares de narrativas seriadas que, ora, trabalham no sentido de esconder, entre aspas, né, porque nada está oculto, mas de esconder uma inclinação homoafetiva dos seus personagens, ou em outros momentos eles extirpam esses personagens que em muitas vezes, né, em muitos casos, um ou dois personagens em uma narrativa, e dentro desse universo que já é muito pouco, eles também acabam eliminando os personagens queer das narrativas. Aí pode passar para o próximo, Mônica. Obrigado. E aí a gente chega no terceiro e último eixo, que é o currículo, e aí para finalizar esta minha fala de hoje, eu gostaria de retornar a esse longa-metragem que eu iniciei a minha fala hoje, I Saw the TV Glow, que é uma obra que se passa na década de 1990 e que narra a história de Owen, que é um adolescente solitário e reprimido, e que conhece uma também solitária jovem chamada Maddie, que por sua vez o apresenta a um programa de televisão chamado The Pink Opaque. Owen conhece Maddie quando adolescente, assim como ele, foge de um evento escolar repleto de pessoas. E aí, curioso por aquela figura sorumbática, Owen troca algumas palavras com Maddie, que passa a falar apaixonadamente sobre um certo programa de TV que ela é fã. Owen nunca havia visto aquela série antes. Supostamente se trata de um programa que não é endereçado para ele. A fotografia em cores neon, o título fazendo alusão à cor rosa, o fato de ser uma narrativa protagonizada por duas personagens femininas. Em um determinado momento, o adolescente revela que o seu pai, que é um homem bem violento e inflexível, jamais o permitiria assistir aquele programa. E é daí que nasce essa relação entre Owen e Maddie. Os adolescentes passam a se reunir semanalmente com o intuito de assistir aquele seriado. Uma amizade improvável entre duas pessoas tão deslocadas do mundo à sua volta a partir de uma paixão em comum que nutrem por um determinado artefato cultural. A Saw the TV Glow falou tão fortemente comigo precisamente pelo modo como este filme aborda as relações que estabelecemos, não só com as pessoas, mas também com os artefatos culturais que nos enredam. Relações de afeto, de intimidade, de resistência, de sobrevivência. Relações que se dão de tal modo que, como nos argumenta Marlos Paraíso, está em jogo a constituição, abre aspas, a constituição de modos de vida, a tal ponto que a vida de muitas pessoas depende do currículo. Por tudo isso, foi inevitável recordar da minha adolescência, que, assim como a dos protagonistas do filme, também foi permeada de solidão e de sensação de inadequação. A TV, em muitos momentos, também era o meu refúgio, e as narrativas seriadas que eram transmitidas pelos canais abertos me permitiam vivenciar, por meio de suas imagens ficcionais, aquilo que não me era permitido na realidade.
Não é pouca coisa. Afinal, quando assistimos à TV, abre aspas, é possível enxergar ali muito do que somos ou do que não somos, do que negamos ou daquilo que acreditamos, ou ainda do que aprendemos a desejar ou a rejeitar ou simplesmente a apreciar. Uma citação da Rosa Fischer. Sendo um artefato cultural que exerce uma pedagogia, que nomeei pelo modo como conduz suas técnicas e estratégias de pedagogia do armário, as narrativas midiáticas seriadas compõem aquilo que podemos chamar de um currículo cultural não escolar. Pode passar para o próximo slide. Para tanto, é preciso ultrapassar aquela noção mais tradicional de currículo como um conjunto de conteúdos programáticos e disciplinas a serem cumpridas, e significá-lo como um texto cultural que, em função das técnicas e estratégias específicas, concorrem para processos de subjetivação, que, em uma dada cultura, faz com que indivíduos venham a assumir determinadas posições de sujeito. Um artefato que exerce uma pedagogia do armário, como essa que eu mencionei, não poderia estar associado a um currículo que não estivesse minimamente amparado por um sistema de raciocínio, de saberes, de valores, de normas e de afetos correlatos a esta pedagogia específica que o ampara. O que está sendo ensinado, portanto, a partir de um currículo cujo texto dialoga tão fortemente com a violência, com o horror e com a morte em relação aos marcadores da diferença social. Se currículos estão diretamente ligados a processos de subjetivação, que modos de vida podem ser disponibilizados pelo currículo das narrativas midiáticas seriadas? De que maneira as suas imagens proporcionam não apenas uma representação da violência, mas a própria produção de um coeficiente de extermínio aos sujeitos dissidentes? Pode passar para o próximo slide. Então, essas foram algumas das perguntas que eu fiz ao artefato que investiguei no curso dos últimos anos, e dele pude colher algumas respostas que evidenciaram que há a emergência daquilo que conceituei como um necrocurrículo, isto é, um artefato cuja ação regulatória dá-se em torno da qualificação de modos de vida invivíveis ou matáveis. Afinal, a própria vida, de algum modo, passou a ser valorizada como uma expressão a ser acolhida, divulgada e ensinada nas narrativas midiáticas seriadas. Consequentemente, ao eleger uma determinada forma de expressão como adequada ou legítima, cria-se, como consequência, um gradiente a aferir quais são os outros modos de vida significados como intoleráveis, indignos e extermináveis. No entanto, ainda que esteja inserido em uma lógica necro, tal artefato também é capaz de acionar espaços de resistência, movimentar escapes e inaugurar existências menores. Poderia falar de um currículo menor, um currículo que opera como se fosse um cavalo de Troia, ao valer do mesmo espaço normalizador desse necrocurrículo, para promover pequenas fissuras, conduzindo a desaprendizagens de gênero e de sexualidade. Em uma das cenas mais tocantes de I Saw the TV Glow, Maddie, ela assume para Owen, o seu colega, que ela é lésbica. Em seguida, questiona o rapaz: você gosta de garotas ou de garotos? Ao que Owen responde: eu acho que gosto de séries de TV. Quando penso nessas coisas, eu me sinto como se alguém tivesse pegado uma pá e arrancado todas as minhas entranhas. E eu sei que não tem nada ali dentro, mas eu ainda estou muito nervoso para me abrir e verificar. Mais à frente, quando ele já é adulto, Owen passa por uma crise de pânico e no banheiro rasga o seu peito em frente ao espelho. O que vemos no lugar das suas entranhas é o sinal analógico de uma TV fora do ar e o ruído sonoro correlato. Metáforas à parte, eis uma imagem poderosa para nós, pesquisadores e pesquisadoras do campo dos estudos culturais, e é com ela que desejo finalizar a minha fala. Se somos o que somos, como uma espécie de dobra que internaliza todos esses artefatos que consumimos, que tipo de sujeito temos nos tornado quando há, na contemporaneidade, currículos que se prestam a produzir linhas de interdição, de controle, de violência e de morte? Por outro lado, apesar das problemáticas envolvendo o artefato que analisei, não assumi uma perspectiva reducionista e nem passei a significá-lo como unicamente voltado à produção de linhas de morte. Há muita coisa em jogo em um currículo, em qualquer currículo, não seria diferente nesse. Há significados sendo multiplicados e nos fazendo rever determinadas lógicas. Afinal, um currículo ele é sempre coextensivo à vida. É uma fabulação sem medidas, espessura das nossas existências. Pode verter sangue, mas também pode verter beleza.
pode rasgar as nossas peles, mas também pode ser um torvelinho aos nossos fascismos mais íntimos. Pode nos perseguir, mas também pode expedir as nossas forças. Pode ser repleto de ordenamentos, mas também pode soerguer a diferença. Currículo pode verter sangue, mas currículo também pode transbordar vida. E aí eu agradeço e peço para o último slide, que é obrigado por me assistirem. É uma cena do filme, e é isso. Obrigado, gente. Espero que eu não tenha passado muito do tempo, enfim. Não passou, não. Ficou até sobrou um pouquinho. Ah, que bom. Os dois estão de parabéns nesse sentido, foram falas bem dentro do tempo combinado. Então, pessoal, agradecemos, né, a fala do professor Evanilson, e agora é o momento mais esperado, que é o momento que a gente pode conversar, né, com os pesquisadores. Então, esclarecer nossas dúvidas, e com certeza, enquanto Evanilson falava, né, vieram várias questões assim à mente, também o professor Marlécio, e é interessante como esse teu texto, Evanilson, ele mostra o quanto te marcou na carne esse artefato, né, e o quanto é isso que acontece, né, os artefatos nos marcam, nos constituem, e isso ficou bem evidente na tua fala. Então, a gente abriu o chat, e quem não quiser, né, se inscrever pelo chat ali, pode levantar a mão, utilizando o recurso do Google Meet, e abrir o microfone para poder falar. Então, a gente vai ter tempo aí para poder conversar sobre as dúvidas e fazer as colocações. Alguém gostaria de começar? Estão envergonhados? A Raquel está parabenizando, né, os professores, agradecendo. A professora Rosa também, falando das apresentações interessantíssimas. Então, Raquel, se tu quiseres abrir o microfone, fica à vontade. Boa noite a todas, a todos e a todas. Desde já é um imenso prazer, né, estar participando. Já vou falar que Marlécio é meu orientador, meu, que a gente já toma para a gente, né, como se fosse orientada da professora Maria Ângela, e Marlécio é meu também, orientador, então vou explorar um pouquinho, né? A gente está aqui nesse momento, tem que aproveitar. Apesar de eu ter ele disponível todos os dias, mas eu sou dessas, e não daquelas. E aí queria que o professor Marlécio, juntamente com o professor Evanilson, aí os dois escolhessem quem vai falar ou discutir sobre o assunto, é com relação à questão de reduzir o artefato cultural, o entendimento do artefato cultural, né? Já que a compreensão que nem tudo é cultura, assim como o professor Marlécio falou, então provavelmente não poderíamos entender que todo artefato cultural, todo artefato ele é cultural. Então, assim, eu gostaria que os professores falassem um pouco mais dessa possibilidade de não limitação, ou como abordá-lo também de forma não tão limitada. Assim, mais explorar um pouco sobre essa parte da fala. Desde já, obrigada. A gente que agradece. Aí, Sandro, pode continuar, só vou aproveitar que a professora Rosa fez uma pergunta aqui no chat, que é complementar a essa, então vou ler aqui, não sei, né, se a professora Rosa quisesse abrir o microfone, mas acho que ela preferiu escrever, né? Então, eu vou ler. Gostaria que Marlécio falasse mais sobre a noção de artefato cultural, que me pareceu restrita a produtos de arte ou mídia. Concordo com a Raquel. Sandro? Vou trazer só uma provocação que já era, que muito se via nos textos da própria professora Marisa,
e também trazer, pedir para que os dois palestrantes, primeiro dizer, né, que foi uma honra, assim, escutá-los, e o quanto vocês, do outro lado do país, né, estão muito conectados às pesquisas que a gente faz aqui no Sul, assim, Uhum, a gente ficava comentando aqui no chat paralelo, né, uhum. do quanto essas pesquisas de vocês tocam a gente, assim, porque tem muita ligação. Mas é pensar assim, né, quando vocês falam de artefatos culturais ou de pedagogias culturais, pensar o quanto essa expressão, ela, de alguma forma, é tautológica, né? Porque não seriam todas as pedagogias culturais, ou não estariam todas as pedagogias dentro de uma determinada cultura, né? É a mesma coisa pensar os artefatos, não seriam todos os artefatos culturais, né? Em que medida eles se relacionam. Então, só trazer um pouco dessa discussão, assim, né? Que eu vi que vocês acabou atravessando o trabalho dos dois. Então, acho que os professores podem aproveitar essas 3 questões, fazerem uma fala, e aí os outros, se quiserem já registrar alguma coisa no chat, também podem ficar à vontade, depois a gente faz mais uma rodada. Quer ir, Evanilson, primeiro ou eu vou? Pode começar, Malécio. Pode começar. Tá, joia. Eu agradeço também as ótimas perguntas, elas dão o que pensar, né? E isso é o que faz a gente ficar contente em relação às falas, aos diálogos que a gente tem, né? Significa que o nosso objetivo inicial já tá vivo e está reverberando. Não foi esse o sentido de que é nem restrito ou privilegiador de produtos artísticos ou midiáticos. Né? Vou já explorar isso um pouco mais. Só para e concordando com você, Sandro, sim, a gente tem muitas conexões, né? Há anos a gente faz pesquisas ou orienta pesquisas, né, nesse referencial, e nem sempre a gente tem a oportunidade de dialogar mais proximamente, né, então é muito bom a gente estar nesses momentos juntos, juntas. Viviane, que está aqui, por exemplo, é uma pessoa que já tinha citado em artigo meu, alguém de cujo pensamento gosto, e também estimulado por essas conexões, quis, né, trazer uma ampliação. Essas ampliações e o desenvolvimento desses conceitos vão sair agora, está bem pertinho de sair, tem um livro que Marluz está organizando, né, Evanilson está nesse livro, eu estou nesse livro, tem uma galera da Espanha também, tem gente de muitos lugares, e no meu texto em particular eu vou explorar melhor, né, desenvolver melhor esses conceitos de artefato cultural e de pedagogias culturais. Concordo também que, assim, tem uma tautologia aí que é um problema, né, que não é individual, é do campo, né, mas é precisamente por essa possibilidade de uma perspectiva tautológica, acho que isso é um momento já de partida para a gente ficar atento e não se contentar com, né, com algumas definições ou com algumas imprecisões. Para mim, o que mais me mobiliza nesse momento são as imprecisões, né, tanto entre artefato cultural e pedagogia cultural, quanto a ideia de que nem todo artefato é cultural, embora todo artefato venha de uma cultura. Acho que já estou tocando aqui um pouco o que Raquel trouxe na pergunta dela, né, então, são várias perguntas que estão articuladas, mas cada uma remete a um veio de problematização. Então, assim, todo artefato vem de uma cultura, mas enquanto ele não se coloca em um set de pedagogização, ele não é artefato cultural, no meu entendimento, dentro dessa proposta que eu estou trazendo. Sim, todo artefato está feito dentro de uma cultura, então não significaria que é tautológico chamar artefato cultural, onde eu pego no texto, né, nesse texto que vai sair, nesse capítulo, é precisamente nisso. Ok, mas acontece que já existem muitas definições para currículos, e já existem muitas definições para pedagogias, e existe uma definição, pelo menos uma, né, dentre tantas, para artefato. O que eu gostaria de demarcar é que, no campo dos estudos culturais, poderia ser produtivo a gente significar artefato cultural dessa forma. Não para levar às últimas consequências essa tautologia que a gente já reconhece, mas para criar uma ferramenta útil para fazer com que a gente consiga identificar melhor as nuances
de condução de condutas que estão em jogo nesses diferentes artefatos e seus efeitos em formas de vida, em produção de sujeitos. Dito de outra forma, e dando um exemplo, não são, quando a gente fala de artefatos culturais nos estudos culturais, muito embora a gente tenha, né, uma primazia da cultura da mídia em nossas vidas, e aí a fala de Evanilson, né, foi muito elucidativa e argumentativa disso, mas não pode se restringir nem à cultura midiática, nem às artes, de modo geral, porque, veja, a gente tem, vamos imaginar, uma praça é um artefato, é uma coisa feita dentro da cultura, uma cultura urbana, uma cultura do urbanismo. Se não houvesse cidades, não havia praça. Mas não me parece produtivo que a gente considere uma praça como necessariamente um artefato cultural, se não existe uma praça específica, num contexto específico, num set específico de significação que faça com que essa praça tenha vontade de fazer aprender, tenha capacidade de ensinar e vontade de fazer aprender. Para mim, é por isso que, assim, nesse desenvolvimento conceitual que eu estou tateando, né, mas tateando com muito gosto, assim, sabe? Porque, embora as coisas, né, não estejam nos nossos textos colocadas assim como palavra final, nem deveriam, né? Isso é uma postura bastante contraditória, seria uma postura bastante contraditória com o campo dos estudos culturais, mas acho que a gente, como campo, e aí eu estou me valendo de alguém que não é dos estudos culturais para dizer, né? Estou me valendo do Bernard Charlot, que é um querido e tudo mais. Se um campo não controla seus conceitos, ele não se sustenta, ele não se mantém, ele não se amplia como campo. Então, me incomoda, apesar de todo o esforço de toda uma comunidade, né, dentro dos estudos culturais da educação no Brasil, né, cheia de pessoas brilhantes e que a gente tem gosto de ler e de citar, eu ainda não estava satisfeito com essa ideia, uma passagem muito rápida em alguns textos entre artefato cultural e pedagogia cultural e currículo cultural. Né? E aí foi nesse sentido mesmo que me coloquei a explorar um pouco mais essa ideia e esse conceito, melhor dizendo, essa noção de artefato cultural como qualquer artefato que em uma cultura se coloque, né, ou seja colocado como capaz de ensinar e que tem vontade de fazer aprender. Para mim, esse é um distintivo. Então, uma praça é um simples artefato, mas a partir do momento em que você tem uma praça que te conduz por determinados caminhos, tem sinalizações, demanda um determinado tipo de sujeito, quer que se saia dali com um outro tipo de experiência, ou uma outra relação consigo, com outros, ou com a natureza mais que humana, para mim, quando a gente está precisamente diante do conceito de artefato cultural. Então, uma praça como um artefato cultural, um shopping como um artefato cultural, uma farmácia como um artefato cultural, e daí, né, a gente só on. Não sei se era precisamente isso, sabe, Raquel e professora Rosa, demarcando assim mais objetivamente, né, não me referi apenas a artefatos culturais no campo das artes ou da mídia, muito embora eles sejam prevalentes, né, em muitos momentos de nossas vidas, né, mas tem outros tantos, né, e as cidades e seus lugares como artefatos culturais. Deixa eu botar os óculos, que eu ainda não aceitei que eu precise usar óculos a todo momento. Eloenes, desculpa. Sim, a cidade e seus lugares como artefatos culturais. Vai depender do tipo de cultura que a gente está querendo problematizar. Concordo integralmente, mas veja, a depender do tipo de cultura que esteja em cena, que seja o objeto do nosso estudo, eu posso tomar a cidade como um todo, né, como o artefato cultural, vamos supor, ou elementos dentro dessa lógica do urbano, como os artefatos que a gente quer estudar especificamente, né? Móveis como artefatos. É bem provocativo isso, móveis como artefatos. Se a gente pensa assim, vamos pegar esse exemplo da professora Rosa Hessel, que é maravilhoso. Se a gente pega a ideia de móvel como artefato, é um artefato, mas a partir de que momento móvel seria artefato cultural dentro dessa noção, né? Cadeiras ergonômicas, cadeira do papai, quer dizer, por que que uma cadeira com determinado formato é vendida, é disponibilizada como a cadeira do papai? Né? Aquela cadeira poltrona em que você descansa, fica numa posição, né, de
na posição de um corpo suposto de autoridade e que tem um lastre que vai descansar agora, né? Da cama no formato de castelo de princesa. Pois é. Então, dentro de uma cultura de príncipes e princesas, uma cultura de realeza, vamos dizer assim, a cama passa a ser um artefato cultural, desde que ela se preste a capturar pessoas no sentido de fazer sujeitos adaptados ou compatíveis com aquela cultura de uma realeza. E aí a gente tá vendo aqui a ideia de que, assim, não nos deve ser comum ou trivial ou aceitável de partida que em nossa vida haja uma cultura da realeza. Então, veja, né, assim, não está posto que a gente deve inteligir a realidade em termos de reis e príncipes, né, realeza e depois, né, a nobreza, a corte parasitária, a sociedade, nem toda sociedade se organiza assim, né, e aí dá o que pensar se a gente imagina que existe uma profusão, uma miríade de filmes e de narrativas aí com Evanilson, que ele viu várias, que tem essa pretensão, né? Mas isso dá muito pano para manga. Eu vou deixar a gente ouvir Evanilson também, que certamente tem coisas legais para a gente discutir. Isso, nem todas as culturas usam cadeiras, exatamente, professora Rosa. Dá muita coisa, dá muito pano para manga, e eu tô aqui todo arrepiado, Marles, porque os exemplos que foram dados e o que você estava falando me remeteu a um dos encontros com o meu grupo de pesquisa, em que nós estávamos discutindo o conceito de artefato cultural e a aplicabilidade desse conceito em contextos de pesquisa. E o que eu percebi, assim, principalmente do pessoal que estava iniciando a leitura, né, os meus orientandos ali de iniciação científica, as primeiras leituras que eles iam fazendo em relação ao campo dos estudos culturais, eles entendiam que existia a possibilidade de se fazer pesquisas em educação se valendo desses artefatos, mas eles ficavam sempre se perguntando, ok, eu entendi que existe essa possibilidade, mas eu ainda não entendi o que é que diz que um artefato é cultural e que esse artefato é passível de ser analisado em contextos investigativos. Eu lembro que a gente fez assim, uma rodada em que cada um ia colocando algum objeto, algum artefato que vinha na cabeça deles, e a gente ia fazendo assim, vamos tentar ver se dá para fazer, se dá para entender esse objeto como um artefato cultural a partir desse nosso referencial teórico. É engraçado que alguns dos exemplos que eles trouxeram foram basicamente que já foi discutido aqui. Uma aluna, ela colocou o shopping, e aí a gente ficou perguntando, ok, será que o shopping por si ele pode ser considerado um artefato, ele de alguma forma está envolvido na regulação das condutas, das vidas dos sujeitos e tal. E aí alguém no grupo lembrou, professor, quem lembra dos rolezinhos? Que eram aqueles grupos de adolescentes que iam para os shoppings, adolescentes das classes menos favorecidas, geralmente, né, adolescentes negros, que iam aos shoppings e geralmente eram expulsos, e aí criou-se todo um movimento, mesmo de ocupação desses espaços públicos, sobretudo nos shoppings, em que esses adolescentes passavam, às vezes, as tardes inteiras, se encontravam e tal. E aí um dos alunos lembrou do rolezinho e começou a falar, olha, se a gente pegar isso assim, de forma bem única o shopping, talvez a gente não pudesse entender como um artefato cultural. Mas a partir do momento em que nós entendemos que esse artefato está à disposição de que um grupo específico passa a entender aquele espaço de outra maneira, e isso envolve regulação desse grupo, a forma como esse grupo é representado, a forma como esse grupo se comunica, a forma como esse grupo interage entre si e com as outras pessoas, inclusive aquelas pessoas que se incomodam com a presença desses sujeitos. Aí a gente passou a vislumbrar outras possibilidades em função daquilo que a gente passou, então, a entender como artefato cultural, para não ficar apenas na ideia de que artefato cultural está resumido à mídia ou à arte. Embora essa imprecisão, assim, falando muito particularmente,
vem daquilo com o qual eu venho já pesquisando há algum tempo. É claro que também a gente não consegue abarcar tudo em nossas pesquisas, e penso também que, concordo com o Marlécio, existe uma imprecisão mesmo teórica em função do conceito. Acho que a gente tem muita publicação sobre pedagogias culturais, sobre currículos culturais, mas o termo, ele, de certa forma, ainda está aí. Bem, se estamos aqui numa segunda-feira, às 9h10 da noite, discutindo sobre isso, é porque existe aí algo que nós precisamos ainda, enquanto pesquisadores, multiplicar os significados acerca do que estamos entendendo por artefatos culturais. E aí eu lembrei desse exemplo do shopping, e lembrei também da cadeira, porque um dos meus orientandos, bem provocador assim, colocou cadeira. Será que a cadeira é um artefato cultural? E aí uma outra pessoa, um outro orientando, lembrou da cadeira feia. Não sei se vocês têm isso nas escolas, mas pelo menos eu fui um aluno que foi muito para a cadeira feia quando era criança, que era uma cadeira que ficava na sala da direção e que era o espaço em que os alunos mais mal comportados, mais danadinhos, ficavam porque precisava se retirar da escola. Então veja que uma cadeira, enquanto um artefato, um objeto, que é produzido por uma cultura, talvez assim a gente não conseguisse entender apreender desse objeto um significado mais relacionado com essa ideia que nós estamos trabalhando de artefato cultural. Mas uma cadeira feia que leva uma criança para um espaço fora de sala de aula como uma maneira para corrigir o comportamento, e geralmente é uma cadeira desconfortável, pelo menos assim, na minha época eu ficava de frente a uma parede, numa cadeira em que eu não conseguia mais ver nada. Então, veja que são situações específicas a partir de contextos particulares, e assim, eu não estou aqui dando a resposta e dizendo se a cadeira feia é um artefato cultural, mas pelo menos nos força a repensar e a reimaginar e trazer outros contextos e outras perspectivas para esses diferentes objetos, para a gente sair também um pouco da ideia de que artefato cultural está restrito à mídia ou à arte. Então, assim, não saberia responder aqui se, de fato, a cadeira feia ou o rolezinho são artefatos culturais, mas, naquele momento, os meus alunos, eles me colocaram ali uma pulga atrás da orelha para que eu pudesse pensar em outras possibilidades de pesquisa em educação, em pesquisa em estudos culturais, que possam se valer de artefatos que, talvez, de maneira mais inicial, de maneira mais à primeira vista, eu particularmente não depreendesse dali algum sentido em relação às possibilidades de pedagogias sendo exercidas por esses artefatos. Mas, enfim, acho que alguém colocou aqui sobre que a Beatriz Sarlo tem uma discussão sobre o shopping, pensar o shopping como algo que conduz condutas, por exemplo, os shoppings são muito iguais em diversos lugares do mundo, a pedagogização de crianças nos shoppings. Aqui já tem alguns trabalhos que nos mostram a possibilidade de encarar esses outros artefatos também como passíveis de pedagogização. Para isso, eu acho que a melhor referência vai ser esse texto que o Marlécio está para publicar, que eu já tive a honra de ler, e é um texto que realmente já nos provoca muita reflexão a partir da ideia do que são os artefatos culturais. Então, já recomendo aqui desde já. Professor Marlécio tinha levantado a mão antes. Quer fazer mais uma fala? Depois a Maria Ângela pode seguir. Era só para pegar esse gancho da discussão que Evanilson, da fala de Evanilson agora, que foi puxada pelo chat, né? Vocês estão trazendo questões maravilhosas e a gente fica empolgado para atender, né? Procurar atender e ir costurando junto. É importante dizer, assim, quando a gente fala assim, poxa, uma imprecisão ou uma indefinição não significa que o que existe, né? E nem Evanilson nem eu quisemos dizer isso, mas só para a gente demarcar, que provavelmente uma parte daquilo que ainda nos sinaliza uma possibilidade de ampliação ou de apontar para outras possibilidades analíticas junto com esses conceitos, uma parte disso também pode ser que é preciso reconhecer, a gente dialoga muito com referenciais anglo-saxônicos, de repente nos estudos culturais, né, numa perspectiva decolonial, pós-colonial, é possível que a gente venha
a encontrar, né, ou a produzir, né, não é propriamente encontrar, que não estão lá esperando ser encontrados, mas enfim, compor com coisas que a gente encontre, e a gente ampliar as nossas conceituações, porque particularmente o que tem me estimulado assim nessa discussão do conceito, não é propriamente assim que o que a gente tem não serve, não é isso, mas assim, no sentido de um rigor maior em relação ao processo, tanto dos artefatos quanto das pedagogias culturais, né? Tanto dos artefatos culturais quanto das pedagogias, porque é usual, está estabelecido no campo, felizmente, há muito tempo, né? E a gente faz uso disso, que assim, produz sujeitos, faz as pessoas aprenderem, tá? Mas como, né? Aí esse como pode ser respondido com as técnicas, as tecnologias, por exemplo, se for uma pegada Foucaultiana, que é uma coisa que eu exploro, pelo menos desde minha tese. Tá, mas além disso, né, assim, o que é que distingue um artefato cultural, considerando que a gente está dizendo que não é possível um artefato ser feito, né, fora de uma cultura, né? Quando a gente está falando de artefato cultural nos estudos culturais, a gente está querendo distinguir que tipo de singularidade dessas coisas que são feitas na cultura, né? A gente se refere ao quê? Qual é a singularidade disso? Tanto da sua composição quanto do seu processo, daquilo que ele é passível de produzir. Mas a professora Marisa Costa enfatiza muito os modos de mostrar como funcionam as pedagogias. Sim, exatamente, como funcionam as pedagogias culturais. E aí, as pedagogias culturais no nosso campo, né, como é que a gente pode defini-las? Alguém falou, era disso que eu queria falar também. Claro, né, gente, assim, é complicado a gente apontar começo, mas aqui a gente tem, né, nesse clássico para a gente, essa primeira definição, e ela parece, é curioso, veja como e às vezes talvez seja até um problema de tradução. Na mesma página, quando isso é lançado, isso aparece como área pedagógica, áreas pedagógicas, e como áreas de aprendizagem. Então, assim, e vejam que para a gente que está num referencial pós-estruturalista, reduzir a pedagogia à aprendizagem é algo problemático. Então, assim, como é que a gente está? Né? É por aí que as coisas podem incomodar-nos. Né? Assim, tá, com um conceito, com a noção de área pedagógica, melhor dizendo, com a noção de área pedagógica, a gente conseguiu avançar muito, e a partir daí, juntou com Ellsworth, e aí a gente vem nadando de braçada nisso tudo, mas assim, de área pedagógica mesmo que a gente está falando, ou a gente está falando de pedagogia cultural? Né? Porque a área pedagógica é uma coisa, a rigor do conceito, a área pedagógica pode remeter a uma coisa que é diferente de locais de aprendizagem e também de pedagogias culturais. Mas aí Maria Ângela levantou a mão, vamos ouvir. A Maria Ângela pode falar, depois a Viviane pode complementar, e aí eu acho que vai ser isso, infelizmente, assim, eu vi que os professores já foram puxando algumas coisas do chat, mas como já são 9h17, a gente fica com essas duas últimas discussões. Podem falar. Boa noite, quero agradecer a oportunidade da escuta de Marlécio, Vanilson, e também a possibilidade do diálogo, né? Eu sei que hoje tem um grupo bom nosso aqui do Nordeste, movido pelos colegas do Nordeste que estariam aqui, então por isso que quero entrar aí no diálogo e na discussão com vocês, e que obviamente que é sobre o conceito de artefatos culturais. Eu entendi que vocês estão tensionando o conceito, e daí quero entrar nessa discussão, né, nesse tensionamento, me lembrando muito aí, né, de Stuart Hall e do circuito da cultura. E fiquei pensando aqui, um artefato cultural, ele só permanece na cultura se de fato ele é um artefato cultural. Ou seja, se ele for inventado, produzido, se estiver produzindo identidade, se estiver sendo representado, se tiver regulação e se tiver consumo. Senão, pode ser uma invenção que vai ser muito repentina, muito passageira, e que, de fato, nem quer dizer que ela não seja um artefato cultural, né? Mas, para continuar existindo no mundo, tem que estar aí fazendo o circuito da cultura funcionar. Então, eu não consigo entender muito bem a ideia que vocês trazem do que seria ou não seria artefato cultural. Para mim, Maria Ângela, e aí eu posso estar bem enganada, só o fato de estar existindo no mundo e perdurar durante um tempo significa que é um artefato cultural, porque foi produzido, porque teve aí uma representação, uma regulação, um consumo.
porque senão se a pessoa inventar algo, né? Se a gente pensar aqui nos grandes acontecimentos científicos, quantos cientistas não foram entendidos para a sua época? Porque não conseguiam colocar em circulação aquelas ideias naquele momento, embora tenham perdurado as suas invenções durante séculos, tenham sido compreendidos posteriormente. Então, de fato, eu não consigo compreender a ideia de não ser artefato cultural. Se é que eu entendi direito o tensionamento, sabe? Vivi? Olá, boa noite. Quero parabenizar os colegas pelas apresentações e dizer o quanto é salutar a gente problematizar os conceitos. Então, fiquei muito feliz de ver essa discussão nesse último encontro, nesse fechamento das jornadas, e uma jornada super conectada aos estudos culturais e trazendo novos elementos para a gente pensar. E daí fiquei, nas falas de vocês, entre outros pontos, lembrei de uma definição que a gente usa bastante do Guy, agora eu posso estar errando o nome, que é num livro Fazendo Estudos Culturais, lá de 1997, onde ele tratava a partir da análise do Alckmin da Sony. Então, olhem como isso é antigo. Alguns aqui, com certeza, não passaram pela vivência do Alckmin, mas onde ele dizia lá e compreendia o artefato como um objeto que, em torno de si, tinha significados culturais construídos mediante disputas, embates, em relação aos significados que estavam ali associados a esse objeto, articulado a relações de poder. Naquele período, as discussões sobre pedagogias culturais, por exemplo, não eram vívidas, digamos assim, não eram um embasamento forte dos estudos culturais, ainda mais aqui no Brasil, que as discussões eram recentes, mas essa questão do significado é interessante. Daí me lembrei também de um exemplo que a Marisa dava em muitas aulas, que era sobre um filme que se chama Os Deuses Devem Estar Loucos. Depois eu fui assistir, o Sandro já estava fazendo assim, que a gente lembra de algumas aulas, né, Sandro? Em que a Marisa dava como exemplo que, num determinado período, vale a pena assistir esse livro, pelo menos para ver essa cena, cai numa sociedade distante uma Coca-Cola, e eles não sabiam o que era essa Coca-Cola, ficaram ali imaginando mil coisas do que poderia ser aquela Coca-Cola, porque não tinham os significados atribuídos à Coca-Cola. E a gente pode multiplicar isso para vários artefatos e objetos, do quanto eles se tornam, né, culturais por essa disputa pelos significados, pela constituição mesmo do significado das coisas. E a gente veio usando esse conceito de artefato cultural há muito tempo. Então, é um conceito mais desgastado, um conceito que está mais engessado. Então, assim, eu gostei muito dessa provocação de também colocar em questão esse conceito, em pensar em novos usos, novas abordagens. Eu acho que achei muito interessante nesse sentido as contribuições que vocês trouxeram para a gente seguir multiplicando as perguntas sobre esse conceito e sobre outros conceitos que também estão aí necessitando de ficar sob rascunho. São muitos os conceitos, com certeza, para a gente poder pensar nesse sentido. Até porque, muitas vezes, acho que tem uma dificuldade das pessoas acharem que tudo são pedagogias culturais. Bom, mas as pedagogias, elas são colocadas em funcionamento a partir de espaços, de artefatos. A gente vai se constituindo pelas operações, pelas práticas que a gente vai fazendo com esses espaços e artefatos. Então, tem uma contribuição importante aí também para a gente pensar nas nossas pesquisas. E quando o livro estiver publicado, por favor, Marlécio, nos socializa com a gente, que eu fiquei com muita vontade de ler. Parabenizo, então, teria outras coisas para comentar, mas pela questão do tempo vou ficar quietinha, então. Obrigada. O Eloínes pediu aqui, por favor, para fazer uma fala bem rápida, ele disse que era bem rápida, então nós vamos encerrar com eles, e aí também destacar o que está no chat, né, que eu acho que é importante também a fala da professora Rosa e da Maria Ângela ali, porque é bem isso, é uma questão de tensionamento, né? E é bom isso, porque daí faz a gente repensar e... Então vai, Eloínes. Não,
Eu queria parabenizar essa potente discussão dessa noite aí, né? Encerrando as nossas jornadas desse ano e ficamos muito felizes, né, de poder perceber que tem grupos de pesquisa no Brasil, né, discutindo assuntos e conceitos que nós viemos discutindo também no nosso grupo de pesquisa, principalmente que são as pedagogias culturais, pedagogias do tempo presente, né, e os artefatos culturais, né, pretendendo não me alongar, né. E muito interessante ver que estão pesquisando também numa perspectiva de alargar conceitos, de dilatar conceitos, né, como já foi falado aqui, né, como o Máximo Canevati falava, né, de dilatar os conceitos, né, de esticar os conceitos de artefatos culturais. Então, eu particularmente fiquei bem empolgado assim com as falas, né, falava no chat, falava no nosso grupo de WhatsApp ali. Então, é isso, né, gente? Eu fico pensando também, só para finalizar mesmo, eu fico pensando também se artefato ele pode se espraiar dessa noção de objeto e também espaço, como nós já vimos aqui, né? Para mim que pesquisa essa questão das cidades, um pouco das cidades e um pouco de tudo que envolve a cidade, né? Fico pensando também, aqui eu já vou, acho que devagar um pouquinho, mas se o artefato cultural não pode se estender também a uma condição de espaço-tempo também, né? Então, a cidade com seus lugares de aprendizagem, né? Quando o Marlécio fala da praça, aquilo é importantíssimo, né? Que assume uma condição, um lugar quando assume uma condição, né? Quando tem um ponto pedagógico ali, né? De algum lugar, de uma praça, de um viaduto, de um parque, né? Isso pode ser um artefato também, pode ser considerado um artefato. Bom, não vou me alongar, queria agradecer mais uma vez, né, as brilhantes falas. Era isso, muito obrigado. Então, eu vou pedir que o professor Evanilson e o professor Marlécio aproveitem para fazer algum comentário sobre as falas da Viviane, da Maria Ângela e do Eloênis, e já procederem às suas palavras finais. Eu acho que vou, porque Evanilson desligou a câmera, talvez esteja precisando de algum segundinho. É isso, quando a gente troca, né, a gente não só se percebe, né, em conexões que até então a gente não, né, não percebia tão bem que já existiam, né, essa nossa linha de estudos culturais, a qual me referi, né, no momento em que estava terminando o mestrado, que recebeu a professora Marisa Valhaber Costa, existe desde 2002, é a única linha de estudos culturais da educação aqui no Nordeste, né? Ela começou com o nome de Estudos Culturais e Tecnologias da Educação, e em 2007 ela passou a se chamar especificamente Estudos Culturais da Educação, né? Nós somos uma linha pequena, mas uma linha com muita vontade de funcionar. Integramos agora a RECEN, que é a Rede de Estudos Culturais da Educação do Nordeste, né, recém-criada, da qual, né, fazem parte grupos que estão aqui representados, né, o meu grupo, o grupo de Maria Ângela e de Patrícia, é uma rede com 10 grupos de pesquisa, né, jovem, mas que já se articula em função de coisas que a gente já vinha fazendo, ora isoladamente, ora esporadicamente entre a gente, né. E adorei ouvir essas contribuições. Eloênis, acho que você traz um elemento muito interessante, que é essa dimensão espaço-temporal é fundamental para a gente entender o artefato cultural, né, nessa proposição que a gente está trazendo. Eu, particularmente, não distingo objeto de artefato. Para mim, o que interessa é a gente demarcar o artefato cultural, né, e acho que entendo que o ponto da não existência de um objeto, ela reforça esse conceito de artefato cultural que eu estou trazendo, que, por exemplo, vassoura e bruxa. Vassoura já existia antes de ser associada à bruxa, né? Mas é num determinado contexto, uma cultura machista, misógina, com acoplação de vários significados, é que vassoura vai remeter à bruxa e vai produzir uma outra coisa, né? Se vassoura deixasse de existir hoje, bruxa continuaria existindo. O efeito do artefato fica, assim como se outros utensílios, né, de limpeza venham a ser inventados, não necessariamente eles se tornam pedagógicos no sentido de produzir esse efeito misógino da relação de determinados tipos de mulheres, né, com esse artefato. Então,
para se fazer cultural, é dentro desse circuito da cultura do povo gay, que Viviane falou, acho que é um caminho muito bom, mas tem coisas aí que a gente vai poder explorar muito mais a partir desse diálogo, e fico feliz, e agradeço mais uma vez o convite, a oportunidade de diálogo. Estão me ouvindo? Perfeito. Gente, eu queria também agradecer pela oportunidade de ter compartilhado com vocês hoje um pouco do que eu venho pesquisando, destacar que vou sair daqui bem pensativo em relação aos usos e as formas como nós conceituamos algumas noções nas nossas pesquisas, e, enfim, acho que isso é bom porque faz a gente sair um pouco dos lugares comuns, e é sempre bom ter esse retorno em função daquilo que nós produzimos. Eu acho que acaba que, infelizmente, por falta, às vezes, de possibilidade de dialogar em outras instâncias, a gente acaba tendo só o momento da banca de defesa, ou quando alguém lê a nossa dissertação, nossa tese, ou em algum encontro de pesquisa, então, que às vezes são bem rápidos, a gente tem 20 minutos para falar dos nossos trabalhos, então, esse encontro aqui, para mim, já valeu por muitas coisas, né, e, sobretudo, por ter a oportunidade de falar com outros pesquisadores da área, para a gente poder repensar algumas ideias, algumas proposições, e saiu daqui bastante motivado a seguir tensionando esses conceitos e essas perspectivas teóricas, e acho que a partir tanto do que a Mariângela, também como algumas das coisas que eu fui lendo aqui no chat, também do que o Eloine trouxe agora por último, me fazem pensar que dentro dessa ideia com a qual estamos trabalhando, de artefatos culturais, né, e dessa imprecisão que não é necessariamente uma crítica, mas é uma possibilidade de que a gente traga outros elementos à discussão, mas, independentemente do que a gente esteja entendendo como artefato cultural, a partir dessas contribuições de autores, né, como o Marlés falou, de contextos muito específicos e particulares, que nem sempre contemplam as nossas especificidades, né, enquanto país, enquanto comunidade, enquanto regionalidade e localidade, eu acho que a gente precisa trazer outros elementos para a discussão, mas independentemente do que a gente pudesse aqui, se a gente tivesse tempo de passar mais algum tempo até chegar a uma definição bem precisa do que seria a ideia de artefato cultural, eu penso que toda essa noção ela precisa, e é algo que eu sempre falo para os meus orientandos, toda essa ideia, quando nós trabalhamos com artefatos culturais, a gente precisa ter em mente a funcionalidade desses artefatos. Então, a partir do momento que se decide, se opta por trabalhar com algum artefato, a gente precisa entender como funcionar, né, como funciona esse artefato e como é que ele, dentro dessa ideia do circuito da cultura, né, como é que ele é produzido, como é que ele disponibiliza identidades e representações e como é que ele se sustenta ou não durante um determinado tempo, né? Acho que pensar nisso, pensar nessa funcionalidade, como é que esse artefato em si age, é o que nos leva, em certa medida, a entender qual seria a ideia com a qual a gente está trabalhando. Então, queria agradecer mais uma vez pela oportunidade, saio daqui... Estou aqui muito animado, anotei muita coisa. Engraçado que quando eu pensei que fosse falar, eu não ia anotar nada, mas aqui as perguntas já me fizeram pensar muita coisa e certamente vão me ajudar nas minhas próximas pesquisas e nos meus próximos diálogos. Então, agradeço muito e é isso. Muito obrigada. Gente, leiam Evanilson, viu? Leiam a tese de Evanilson, a melhor tese de doutorado da pós em educação da UFBA em 2023. Vale a pena. Que chique. Gente, né, o nosso tempo encerrou e eu tenho um comentáriozinho final para fazer. E aí me lembraram aqui no chat que ficou, né, uma pergunta do Ayrton. Aí eu vou pedir desculpas para o Ayrton e vou encaminhar a pergunta para o professor Marlésio. Daí, se o professor Marlésio puder fazer essa gentileza de responder, para ele não ficar sem a resposta, agradeço. Então, meus queridos, né, com isso a gente encerra, e que bom encerramos com chave de ouro, então, as nossas jornadas de 2024.
A gente agradece a participação de vocês, relembramos que o formulário de avaliação está disponível no link que foi colocado no chat, que ele fica aberto até as 23h59 de hoje, e que através desse formulário é que a gente atesta a presença no evento. Então, a gente chega ao final da nossa última jornada de 2024, né, e a gente gostaria de agradecer a todos, todos pela participação. Também agradecemos aos nossos palestrantes, à comissão organizadora do evento, em especial ao coordenador de 2024, que foi o professor Dr. Sandro Fachin Bortolazzo, e ao vice-coordenador, que foi o professor Dr. Eloênis Lima da Silva, né, que ajudaram a tomar frente aí na organização dessa equipe, que é composta por pelo menos 10 professores. Então, para mais informações sobre a GESES de 2025, a gente pede que vocês acompanhem as nossas redes sociais, né? Nosso Instagram, YouTube e também o nosso site próprio, que é o www.ges.com.br. Muito obrigado a todos e boas festas.